A lei da oportunidade. Vosso Pai, que está nos céus, faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus 5, 44, 45. A lei da oportunidade diz que todas as pessoas terão, ao longo da sua trajetória, oportunidades para melhorar de vida. Isso significa que, apesar de sermos afetados pela nossa origem social e econômica, pelo acesso à educação, pela cultura e formação social e familiar, todos podemos mudar nossa história. Se estamos satisfeitos, claro que não precisamos fazer nada. Mas, se não estamos, temos a possibilidade de alterar nossa rota. Essa lei não promete que as oportunidades serão iguais, mas que todos terão sua cota de oportunidades. Não podemos ser simplistas e dizer que todo mundo terá a mesma chance. Não basta escolher ser rico ou bem-sucedido e pronto. Essas conquistas dependem de uma série de circunstâncias, algumas atreladas a nossas escolhas, outras à situação do nosso país e do mundo. Contudo, qualquer que seja a situação, sempre haverá algo a ser feito para progredir. A felicidade, como muitos já disseram, não decorre da circunstância, mas de como você reage a elas. Na vida, é preciso lidar tanto com fatores ponderáveis quanto com imponderáveis. E o melhor que se tem a fazer é saber usar as oportunidades que surgem pelo caminho. Ou seja, o que conta no final não é a quantidade de chances que você teve, mas aquelas que de fato aproveitou. Por isso, não adianta reclamar que fulano ou beltrano tem mais sorte do que você. Isso não muda a realidade. Precisamos jogar com as cartas que temos nas mãos, partir de onde estamos para o ponto aonde queremos chegar, pegando o preço de tempo e esforço que qualquer processo de mudança exige. A Bíblia diz que tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Eclesiastes 9:2. No jogo da vida, emocionante, misterioso e sempre surpreendente, tudo acontecerá a todos, mais cedo ou mais tarde. Nem sempre é o mais forte que vence, nem o mais inteligente que enriquece. Veja o que diz o rei Salomão: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco
dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Eclesiastes 9:11. Não estamos avaliando aqui se isso é justo ou não. Só precisamos entender suas implicações práticas. Quem vence a corrida ganhará a medalha. Quem vence a batalha ficará com a riqueza. Assim, o sucesso será de quem souber, quando chegar a sua hora e sua chance, aproveitar bem as oportunidades. Jesus também falou sobre essa lei espiritual. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Mateus 7, 24, 27. Note que a chuva, os rios e os ventos vêm para todos, mas alguns possuem bases e estruturas sólidas, outros não. Alguns suaram a camisa para furar a pedra e fazer fundações mais seguras. Outros fizeram a opção mais fácil de construir na areia. Fruto da lei da semeadura, que afirma que colhemos o que plantamos. Vê a lei da semeadura. Uns investiram na solidez e obtiveram a segurança. No entanto, a lei da oportunidade funcionou à perfeição, pois todos tiveram a chance de construir e a chuva também veio para todos. Esses ensinamentos de Salomão e Jesus alertam que as intempéries, as crises, as calamidades, as oportunidades, as mudanças de cenário atingem a todos. Contudo, algumas pessoas têm uma base emocional, intelectual, financeira e de relacionamentos para suportar as tempestades do mercado. E outros não. O sol nasce para todos e a chuva cai em todos. Uns se preparam, outros não. E você? Está pronto para lidar com as surpresas da vida? Você já ouviu alguém dizer que o sol nasce para todos, a sombra não? É uma afirmação interessante, pois só se beneficia da sombra quem aprendeu a lidar com o sol, ou seja, quem fez por merecê-la. Mudou uma barraca
ou construiu um telhado, até mesmo para buscar abrigo debaixo de uma árvore. É necessário se mexer e ir até onde a sombra está. No começo do século XX, o empresário americano Wendell Kennedy contratou Napoleon Hill para pesquisar os demoniadores comuns das pessoas de sucesso. Hill era bem jovem e passou 20 anos debruçado sobre a vida dos homens de maior sucesso da sua época, tendo estudado mais de 16 mil pessoas ricas e poderosas, em busca do que elas tinham em comum. Entre os estudos estavam os 500 milionários mais importantes da época, como Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Henry Ford, Emil Gates e entre outros mais conhecidos. O resultado desse fantástico trabalho foi apresentado em 1928, servindo de base para o seu primeiro livro, A Lei do Triunfo, lançado no mesmo ano. Antes da publicação, a obra foi submetida à análise de banqueiros, comerciantes e professores universitários, a fim de verificar se era necessário corrigir ou eliminar informações sem base prática, científica ou econômica. Nenhuma modificação foi proposta. Considerado um tratado sobre formação de líderes, o livro reúne as leis que as pessoas de sucesso seguiam, consciente ou inconscientemente. Logo no início de sua obra, Hill conta uma história sobre o jovem pastor Juan Salos, que anunciou nos jornais de Chicago que daria o sermão: "O que eu faria se tivesse $1 milhão?" Curioso, o rei dos frigoríficos, Philip de Armou, decidiu ouvir o sermão, no qual o pastor traçou o plano de uma grande escola técnica, onde os jovens aprenderiam a vencer na vida por meio do desenvolvimento da habilidade de pensar em termos mais práticos do que teóricos. A conclusão da história é muito interessante. Depois do sermão, o senhor Armou disse-lhe: "Acredito que seja um jovem capaz de fazer o que diz. Vá ao meu escritório amanhã cedo e eu lhe darei $1 milhão de que precisa. Há sempre fatura de capital à disposição dos que podem traçar planos práticos para serem levados a efeito. Pode acontecer que uma pessoa não goste do trabalho que faz. Há 2 meios de livrar-se de tal ocupação. Um é tomar pouco interesse por ela, procurando apenas produzir o bastante para passar. Bem, depressa encontrará uma saída, pois os seus serviços deixarão de ser procurados. Outro meio é o melhor,
é tornar-se uma pessoa tão útil e eficiente nesse trabalho a ponto de atrair a atenção favorável dos que têm poder de promovê-la para uma função de maior responsabilidade e que seja mais do seu agrado. Não é preciso procurar muito longe a oportunidade. Podemos encontrá-la justamente no lugar onde nos encontramos. Em suma, as oportunidades existem. O sol nasce para todos, mas nem todos aproveitam. Os que o fazem têm mais chance de alcançar seus sonhos.